Quer ir se apresentando, Jennifer? O pessoal não te Sim, conhece ainda. pois é, pois é. Então, para É, quem não me conhece, eu me chamo Jennifer e sou psicóloga clínica aqui na cidade de Indaial, já tem 5 anos. E conheço a Larissa da época da faculdade, né, Lari? Nós íamos juntas para a faculdade, nos é, conhecemos no transporte e sempre trocamos algumas ideias. Larissa, por um período, também foi minha parceira, né, lá no consultório. E aí, esses dias nós estávamos conversando sobre vários assuntos relacionados à psicologia. E aí entrou, oi, Cami, tudo bem? E aí chegou. entrou, ó, disse? E Eu mandei uma aí entrou, mensagem, ela assim, eu vou correndo assistir essa live, toda animada. ah, que legal. E aí surgiu então a ideia, né, de falarmos sobre a questão de abandono. A Larissa tem uma bagagem relacionada a lar de idosos. E aí eu sempre gosto muito de ouvir sobre isso também. E a gente queria desmistificar um pouquinho também a ideia de abandono, né? Exatamente. Tá me ouvindo bem, Jennifer? Eu te escuto bem, você me ouve bem também? Às vezes dá uma falhadinha, mas dá pra ouvir legal. É, tá. Então, né, o tema, assim, foi uma ideia que a gente estava conversando, né, com quem está chegando agora. A gente vai falar sobre abandono, né, que eu deixei ali fixado para todo mundo já saber, quem for entrando sobre o tema. É um tema, assim, que é bastante polêmico, porque como eu trabalho com idosos, né, Jennifer, as pessoas... sempre que eu falo assim, eu sou fisioterapeuta, legal. Eu falo assim, eu trabalho com uma casa de repouso, as pessoas assim, tadinho, como é que as pessoas têm coragem de abandonar isso tem um pouco, não sei se é porque eu trabalho numa casa dessas e achei que isso sempre foi um pouquinho, não tão abandonados, né? Sim. É que, na E verdade, no as pessoas têm fim, uma ideia muito errônea, né? Muito equivocada do que seria um lar de idosos. E você vai conseguir explicar, inclusive, a tua dinâmica dentro de um lar de idosos melhor do que eu. Mas a ideia de abandono, de que a família abandonou lá, né? Quando, na verdade, em muitos momentos, se trata de qualidade de vida para esses idosos, já que existe uma equipe multidisciplinar, né? aham, exatamente. Tu tava conseguindo me ver, Jennifer? Tá travado para mim aqui. Pra mim também, mas tá me ouvindo? Te ouvi, eu te ouço bem, aham. Estranho, pra mim também travou a imagem, mas enfim, vamos. Tá meio estranho. Seguimos. Tá, né? Então, hã? Não, tô te ouvindo, pode falar. Quando a gente fala em abandono, eu queria que você falasse o que seria o abandono, assim, contextualizar, sabe? Explicar o que é Uhum. abandono, para a gente começar a nossa conversa. É, quando a gente fala de abandono, literalmente é quando você esquece essa pessoa como se ela não fizesse mais parte da sua família, né? Você abandona, você abre mão da relação com essa pessoa. É quando não existe mais nenhum tipo de cuidado, quando não existe nenhum tipo de amparo e quando essa pessoa, esse indivíduo já não é mais pertencente a algum grupo, né? Quando a gente fala de abandono familiar, por exemplo, a gente está falando de alguém que não deixa, não participa mais, já não faz mais parte desse grupo familiar. E o ser humano, como um todo, para que ele se sinta acolhido, amado, ele tem a necessidade de se sentir pertencente a algum grupo. Aham. É, então, quando a gente fala assim, ó, quando eu falo assim, eu trabalho numa casa de repouso, as pessoas falam assim, nossa, tadinho, eles estão abandonados lá, né? Enquanto na verdade muitas pessoas elas estão abandonadas dentro da própria casa delas, certo? Exatamente.
Uhum. Então tem muita família, muitos pais que acabam não dando atenção às vezes para os filhos, né? Muitos idosos Uhum. que ficam abandonados porque os netos, os filhos não vão visitar. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você Uhum. atende pacientes que se sentem assim abandonados no dia a dia deles. Sim, a gente vê muito isso, bom, em todos os contextos, né? Desde adolescentes, hoje em dia com a era da tecnologia, né? Onde tudo é muito substituído pelo celular. Eu encontro muitos adolescentes, inclusive, que relatam essa sensação de serem abandonados pelos pais. Sim, Quando também temos pais que questionam os filhos que estão constantemente conectados. Esquecemos que, como pais, muitas vezes falhamos por não termos tempo de qualidade com os nossos filhos. E aí sim, existe essa sensação de abandono e não acolhimento. Então, por exemplo, não tem muito tempo, eu atendi um adolescente que ele disse que na casa dele não tinha muito diálogo, porque os pais trabalhavam o dia todo, chegavam em casa cansados, não existia esse diálogo. Então, hoje em dia a gente vê que não existe mais nas famílias um momento de almoço, sentados à mesa, um jantar, sentar no sofá para todos assistirem um filme juntos, sentar no sofá para cada um perguntar como é que tá, como é que foi o dia, como estão se sentindo. A gente acaba esquecendo que o abandono não é apenas não estar conosco, né, fisicamente. Às vezes a pessoa está conosco fisicamente, mas ela ainda assim se sente abandonada. E isso claramente também acontece, por exemplo, com os nossos idosos, né? Que muitas vezes eles falam para mim, alguns idosos que eu atendi, eles relatam que preferem muitas vezes ir para uma casa de repouso do que ter que morar com os filhos, porque eles não querem ser um peso. E a ideia de ser um peso é muito ruim, né? E para os filhos também a gente entende que cada um tem a sua vida, tem a sua demanda, as suas questões, acaba talvez não tendo tanto tempo para dedicar, né, aos pais já idosos. Mas por isso que a gente fala da questão da casa de repouso, às vezes como uma solução muito saudável, né? sim. Exatamente, né? Quando as pessoas falam assim, como alguém tem coragem de abandonar, eu sempre falo, na verdade eles não estão abandonados lá. Lá eles estão sendo cuidados, porque lá eles têm fisioterapeuta, eles têm nutricionista, eles têm médico, eles têm enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem o padre que vai fazer a missa, tem muita gente Tem que uma passa lá, interação entre né? eles, né? Hã? Acho que é uma das Como? coisas mais importantes é que existe a interação entre eles, né? Eles se Exato, sentem pertencentes justamente porque estão no meio de pessoas da sua idade, do seu convívio, da sua cultura. conversando, tendo uma Isso, conversa muito de igual para igual, né? E isso assim, mesmo. e daí a gente faz bastante atividades com eles, eu faço exercício geralmente em grupo, né? Alguns pacientes mais Hum, acamados a gente faz individual porque eles não conseguem, mas enfim, a gente vai adaptando para eles ficarem o mais em grupo possível, para eles estarem juntos e eles se interagirem. Então eles não estão abandonados. E as pessoas pensam muito assim, eles estão abandonados lá, né? A família deixa lá e pronto. E não é assim, uhum, porque onde eu trabalho, pelo menos, não. Porque o que eu vejo, eles recebem muita visita, né? As famílias, se elas quiserem, elas podem todos os dias. Tem um horário, lógico, porque a gente tem as nossas atividades, né? Então tem um horário sim. específico, mas assim, podem ir todos os dias. E muitos deles, dos nossos idosos onde eu trabalho, recebem visitas pelo menos 3 vezes por semana. Então, se a Aham. gente ah, às vezes as pessoas não visitam os avós 3 vezes por semana na casa deles. Não, e não visitam mesmo, não visitam mesmo, né? É justamente o que você falou, aquela sensação de abandono, mesmo não estando, por exemplo, é,
num lar de idosos. Você tá, Sim, às vezes, temos avós idosos, né? Que moram sozinhos e tanto os filhos como os netos não vão visitá-los. vão lá uma vez por mês ou só no Natal e olhe lá, né? Uhum. Então ali Isso não. mesmo. A gente vê que muitos netos vão uma vez por semana, ou vem outro dia vem outro filho, outro ou outro, e assim vai, sabe? E mesmo que alguém talvez não receba a visita um determinado dia, vai ter a visita do outro, né? Aham, Ah, o um acolhimento visitou dos um e todo mundo profissionais. se conhece, né? Então a visita acaba Aham, sendo para todo mundo, entendeu? Então todo mundo acaba conversando. E isso é bem sim, legal. sim. Então, às vezes a gente tem que parar e pensar e refletir um pouquinho melhor que o abandono nem sempre é porque alguém está num asilo, numa casa de repouso, enfim, né? O que eu acho engraçado é que quando a gente fala assim, se eu trabalhar numa casa de repouso, se eu falo assim, eu trabalho numa casa de repouso, ou se eu falo, eu trabalho numa casa, num asilo, parece que quando muda a palavra, muda Ela é mais agressiva, né? a Porque intenção, a gente parece que é mais precisa. agressivo. É a mesma coisa, mas as pessoas, é igual falar assim, um senhor ou um velho, né? Aham, Parece que é mais velho, né? aham. Então, assim, é, não sei como a psicologia trabalha isso quando a gente fala assim com uma pessoa, não, eles não estão abandonados. Como a gente explicaria isso para uma pessoa, né? Eu tento explicar assim, não, eles não estão, porque eles recebem visita, eles recebem, é, é, estão sempre interagindo com a gente, com os funcionários, enfim, não é assim, né? Uhum. Mas não, A eu não psicologia, ela saberia falar entende. A como psicologia, eu desculpa. explico isso para as pessoas, né? Sim, a psicologia, ela entende que, como eu expliquei logo no início, nós temos a necessidade de pertencer, né? E aí, quando há esse acolhimento, por exemplo, porque eles são acolhidos, os idosos nas casas de repouso, são acolhidos pelos profissionais, são acolhidos pelo grupo, né, como um todo, porque eles fazem amizades ali, e como consequência também, naturalmente, né, se não são, deveriam ser acolhidos também pela família, né? A família, como você mesmo falou, vai, faz a visita, constantemente dá apoio, tem todo esse acolhimento. E a ideia é justamente fazer com que eles se sintam pertencentes. Então, quando eles estão num lar de idosos humanizado, né? Que a gente está falando que é onde. O que que é humanizado? É olhar para o indivíduo como singular, entender que cada um tem as suas necessidades, cada um tem a sua história, e é por isso que cada um ali tem um suporte específico. Eu acredito que não é o mesmo tratamento para todos, né? Você, como fisioterapeuta, vai saber dizer, por exemplo, que não é todos os pacientes que vão fazer um mesmo tratamento, porque tem toda uma anamnese inicial, né? Imagino eu. Então, ali a gente já entende que tem toda uma empatia e um acolhimento muito singular, né? E a psicologia ela entende que isso é necessário para que o ser humano se sinta pertencente. Sim. Até porque essa questão de trabalhar individualizado, né? Eu procuro trabalhar o mais em grupo possível pela interação. Só que às vezes a gente vê assim que tem paciente que não quer estar no meio dos outros, porque ele às vezes não consegue fazer alguma coisa, ele não quer que o outro veja, sabe? Às vezes tem um ciúme, então às vezes fazer alguma coisa individual com aquele paciente, aquela pessoa, né? Não tem como tratar como Sim. paciente, porque não é paciente, né? A maioria ali não, alguns são, alguns não são, vamos dizer assim, né? Não teria uma patologia, né? Uhum. Outros são acamados, então é completamente diferente, porque eles não andam, não tem como interagir, né? A gente tenta colocar todo mundo junto, assistir televisão, algum período tá junto, né? Mas nem Tomar sempre é café, possível. né? Então, com certeza, tomar Uhum. café, ou assistir um filme, uma novela, sei lá, né? Mas tirar todo mundo da cama, né? Uhum. Às vezes não é possível. Sim. Então, Tomar banho de às sol vezes a quando, gente não quando possível. às vezes a gente não consegue fazer essas interações, mas às vezes a gente faz no quarto. Bota mesmo uma pessoa que combina com ela no mesmo quarto, né? Uhum. Então, às vezes a interação não é em grupo, um grupo tão grande, mas ela acontece. A gente tem que E os próprios desmistificar um pouco idosos, isso, né? sim. Como? E os próprios idosos, né, nesse caso de uma casa de repouso, é muito interessante que eles acolhem também os profissionais, né?
Sim, às Eles vezes criam um a gente vínculo muito. muito grande, assim, porque às vezes a gente acaba sendo mais família do que a família, porque às vezes a família vai ali 2, 3 vezes por semana, a gente tá todos os dias, né? Aham. Então, o vínculo com a gente às vezes é maior. Então, a gente é o psicólogo, eu sou físico, eu sou psicóloga, eu sou tudo, né? Porque é quase a filha deles. Às vezes tem alguém que tem um Alzheimer, uma coisa que acha que a gente é o filho, que a gente é o neto, e a gente entra na conversa e diz que é, né? Não dá pra desmentir. Sim, sim. Aham. Não vai. Mas é Naquele momento não importante. vai adiantar dizer que não, né? É, não adianta dizer que não. Diz que é, no outro dia a pessoa não vai lembrar, né? No outro dia tu volta a Aham. ser. Mas é bem legal, é legal. E acho que é legal desmistificar isso, porque às vezes as pessoas acham assim, ah, tá abandonado, e não é assim, né? Eles interagem Uhum. muito e tem muita coisa, muita atividade. Quando não tem uma coisa, tem outra. Agora com a pandemia, se tornou um pouquinho mais complicado, porque as visitas são proibidas, né, desde Uhum. março. E a gente percebe que eles, né, sentem um pouco mais Não de mais falta. cabisbaixo. As visitas até vêm, mas muito raro. Então, a visita é de longe, não abraça, não beija, né? Ou é por telefone, por chamada. Uhum. E idoso não entende isso, né? Aham, Para eles eles é muito difícil. Nossa, o celular, para eles, às vezes faz uma chamada de vídeo e eles botam o telefone no ouvido, assim, porque eles não se sabem, né? amarram. É bem Eles, interessante. Eu é. não, é Mas que difícil a bom gente que a gente trabalhar. tem, que bom que a gente tem essa tecnologia hoje para fazer com que eles se sintam mais próximos dos familiares, né? E os familiares também, que também possam se sentir mais próximo deles, né? Aham. Uma coisa que eu queria te perguntar é assim sobre sinais, né? Vamos falar assim agora não falando tanto de idosos, de casa de repouso, mas falando de sinais dos familiares. Porque como a gente estava falando no início, às vezes o abandono ele não é só do idoso, às vezes ele pode acontecer na criança, às vezes ele pode acontecer dentro da própria casa com familiares que moram juntos, e às vezes a gente acaba não dando atenção para uma pessoa que mora com a gente, né? Sim. Então ela meio que está abandonada dentro do próprio lar, né? Às vezes a mulher e o Uhum. marido durante o dia, durante a semana, acabam brigando e fica aquela A gente vê sensação de muitos que tá relacionamentos, inclusive a abandonado, gente né? viu muitos relacionamentos acabando agora na quarentena, né? Porque aí eles É, começaram a se ver, começaram a descobrir, meu Deus do céu, essa aqui é minha esposa e esse aqui é meu marido, eu nem sabia, porque eu não conversava com ele. E porque aí, estava é abandonado isso que eu antes. queria dizer. Não é essa a mulher que eu quero pra mim, não é esse o marido que eu quero pra mim. Então, muitos relacionamentos chegaram ao fim. Na verdade, chegaram ao fim concretamente, talvez na quarentena, mas já tinham acabado há muito tempo, né? Eu sempre falo que um relacionamento ele nunca acaba no dia que ele de fato termina, né? Tem toda uma trajetória para que a gente chegue nessa decisão de fato. E aí, por exemplo, num relacionamento a dois, a questão do abandono acontece também quando você entra num piloto automático, numa rotina louca, você dá prioridade para qualquer outra coisa, você mal vê a sua esposa, você não nota se ela pintou o cabelo, porque eu nem olhei direito, afinal de contas, eu tô com ela todo dia, não preciso olhar muito. É quando os dois estão em casa, mas não conversam, cada um no seu celular, cada um né, com a sua interação pessoal. Não tem diálogo, não existe mais um momento a dois onde haja prazer um na companhia do outro. E aí a gente vai se abandonando, né? As relações vão se tornando líquidas, vão se desfazendo. E quando a gente se depara, às vezes o final é inevitável, porque a gente já se perdeu do outro há muito tempo, porque a gente abandonou a relação, só não percebeu ainda. E aí, às Sim, vezes, isso acontece, como eu falei logo lá no início também, com a relação dos pais e dos filhos, né? Que é, por exemplo, pais que passam o dia todo trabalhando, chega no final do dia, já não passou o dia com os filhos, né? Então, enfim, a gente entende que é uma necessidade o trabalho. Mas aí chega no final do dia, não tira. Eu sempre falo que nós não precisamos ter 5 horas com os nossos filhos todos os dias. A gente sabe, todo mundo trabalha, todo mundo fica cansado, tem que preparar janta, tem que se organizar, tem a casa para limpar, tem roupa para lavar, enfim, né? Tem toda uma função, né?
Porém, se você tirar 30 minutos com seu filho, for 30 minutos de qualidade, aí é o que importa. Porque se eu passar 5 horas com meu filho, com ele aqui, brincando aqui na sala, enquanto eu tô mexendo no celular, e ele fica, mãe, a gente vê muito isso, muito, é constante, eu observo muito isso. Ô mãe, mãe, o que é? Meu Deus, mas ela não respondeu nenhuma vez para aquela criança tá chamando ela meia hora. Por quê? Porque eu disse que eu tô aqui brincando com meu filho, mas eu não tô, porque eu não tô presente, né? E aí a diferença entre um tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, e dizer que eu estou ali, mas não estou, né? Assim como a gente vê no grupo de amigos, por exemplo. Hoje em dia, a interação tem sido cada vez menor. Nós estamos sentados numa roda de amigos, e várias vezes a gente observa todos sentados, cada um com seu celular e ninguém interage, né? Ou a gente está sentado na mesa de bar, num restaurante, a gente vê um casal um na frente do outro, ninguém interage também porque está cada um com o seu celular. E a gente esqueceu por completo a importância de viver o aqui e o agora, né? Esquecemos da necessidade e o quanto é fundamental aproximarmos as nossas relações, fazermos delas, de fato, relações humanas, né? E não relações líquidas. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os sinais que a criança, ou enfim, o familiar, ele demonstra quando ele está se sentindo abandonado, né? Quando a gente está falando em lar, em casa, né? No caso, o marido, a mulher, a criança, o avô, enfim. Quais são os sinais que ela demonstra pra gente observar, que a gente deve observar para procurar alguma A ajuda? criança, Ou eu tentar acho que a mudar alguma criança, coisa, né? sim, a criança, quando pequena, ela não sabe verbalizar, né? Porque ela não sabe dizer o que que ela está sentindo. Ela não vai saber dizer para a mãe, para o pai, eu estou me sentindo abandonado. Então, ela vai ter alguns comportamentos que muitas pessoas caracterizam como birra. Vai existir alguns comportamentos onde ela vai fazer de tudo para chamar atenção, né? Então, às vezes, ela vai quebrar coisas, ela vai se tornar mais agressiva, tudo isso no intuito de chamar a atenção, né? Então, a gente observa muito isso, inclusive, em atendimento dentro do consultório, com a demanda de que, meu filho não era assim e ultimamente ele tem se tornado agressivo, tá batendo nos coleguinhas, às vezes eu falo com ele, ele grita comigo, ou ele até me bate, né? Já aconteceu de crianças de 3, 5 anos, né? E aí é por Uhum. quê? Porque a criança, ela sabe que aquilo tá incomodando ela, tá desconfortável, mas ela não sabe dizer o que que tá acontecendo, ela não vai conseguir olhar e dizer, olha, mãe, quero carinho, né? E aí são esses alguns sinais para uma criança pequena. Quando a gente fala de adolescentes, eles se fecham. Adolescentes, eles também têm essa dificuldade de se comunicar. Não é que o adolescente tenha dificuldade de se comunicar, é que o adolescente, ele é sempre um espelho. Os filhos são espelhos dos pais, né? Então, o adolescente, quando ele se sente abandonado, o que que acontece? Ele se isola, ele se exclui, porque ele não se sente compreendido, não se sente visto, notado, amado, e ele não quer ser mais um peso, então ele acha também que passa a não se comunicar ainda mais, né, com os familiares. E os pais não percebem, muitas vezes acham que isso é fase da adolescência, não dão muita bola, e aí vão se afastando cada vez mais e mais das suas relações familiares. Uhum. Quando a gente está E, falando de casal, por exemplo, né, alguns sinais, é que no casal, a gente está falando de duas pessoas adultas, né? Assim deveria ser, pelo menos, né? Quando a gente fala de um casal, um casamento. É, é, naturalmente a pessoa ela vai verbalizar, deveria verbalizar, por isso que a gente tem que sempre falar muito da importância do diálogo, né? Bater muito nessa tecla, né? De dizer, olha, eu não estou confortável da maneira como as coisas estão acontecendo, dando sim. conexão entre a gente.
Eu sinto falta de termos mais momentos momentos nossos, né? Sinto falta de você olhar no olho quando eu tô te contando alguma coisa. Sinto falta de você me contar sobre o seu dia, ou de você perguntar sobre o meu dia e perguntar se eu tô bem. A gente pode observar, são inúmeros os casais que não perguntam: você tá bem? Foi bom o seu dia? Conta pra mim uma novidade. Os casais acabaram perdendo muito dessa conexão, né? Torna-se, como eu falei também antes, uma questão de cair numa rotina e um não notar e não perceber o outro, né? Uhum. É, é bem isso aí mesmo, né? Interessante isso. Acho bem engraçado essa questão da criança para o adolescente, né? É completamente o oposto, né? A Sim. criança quer aparecer, Uhum. quer chamar atenção e o adolescente já se fecha, já fica isoladinho, É, já o sabe adolescente. que não tá legal, Aham. vou ficar na minha. E É bem aí, interessante. o que eu mais escuto dentro de consultório dos meus adolescentes, né, quando a gente entra nessas questões, é, ai, não vale a pena, porque vão achar que é drama, eles não entendem, e realmente, muitas vezes, se a gente for observar, você que é mãe, acho que a tua menina é uma adolescente ou pré-adolescente, né, Lari? É, adolescente. A gente acaba, adolescente, a gente acaba É, esquecendo como é ser adolescente, né? E não é uma fase sim. muito fácil mesmo. É uma fase que tem todo um processo de alteração hormonal, de redescobrir, de sair da infância. De repente eu já não sou mais criança, mas eu também não sou adulto, então eu não sei exatamente o que que eu sou. Muitas dúvidas, muitos medos, né? E aí, quando a gente não alimenta esse diálogo, quando a gente não alimenta essa troca, como consequência, eles se sentem desvalorizados. E aí eles pensam, ah, nem vale a pena eu falar sobre isso, porque eles nem vão entender, ninguém vai me entender mesmo. E aí eles se fecham por completo. É isso, é complicado, porque quando a gente fala de adolescente, a gente acha que tudo é normal, que é tudo uma fase da adolescência, né? Como Mas eles nem mudam tudo muito, é, né? né? Então a gente tem que prestar bastante atenção quando a gente está falando de abandono, dessa sensação de que eles vão ter, né? Isso. Porque isso Uhum. vai influenciar outras coisas, né? Então eu acho que esses são os sinais. Como tu falou, eles vão se isolar, rendimento escolar cai, e né, a E isso, casa, realmente, eles não querem mais fazer coisas que eles gostavam, né? Não querem mais sair com a gente, com os pais. Tem todo. uhum. A Muitas gente tem que vezes se prestar tornam atenção, também né? agressivos, né? É, Agressivos verbalmente, por exemplo, são impacientes, né? Acabam se tornando agressivos verbalmente, com pouca tolerância, né, em relação aos pedidos dos pais. uma questão que a gente tem que realmente prestar bastante atenção, né? E dicas, né? Pra gente, para as pessoas não abandonarem ninguém, né? Eu vejo assim que, como tu falou ali, da questão de a gente tá numa rodinha de amigos e cada um tá no seu celular e não se conversa, não se interage, Não né? se comunica. Uhum. Pra que sai, né? Então fica em casa, cada um com seu celular em casa, né? Porque a gente pensa, Sim, pra quê? Né? Na minha mas eu casa, acredito assim, que todos. Ai, desculpa, pode falar. na minha casa, assim, quando a gente sai pra comer, vai a algum lugar, a gente não leva. Ou se leva o celular, ele fica no carro, porque senão a gente realmente acaba fazendo isso. Então, eu acho que isso é bem interessante. E são dicas, assim, são coisas tão pequenas que às vezes a gente muda tudo, né? Aham. Muda, a gente passa a perceber o outro de fato, né? A gente passa, ó, nossa, que delícia que é estar aqui tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, falando com a minha família ou com os meus amigos, realmente interessada no que está acontecendo na vida do outro. Mas, inclusive, eu acho muito legal que tem alguns restaurantes, não sei se você já viu, que eles têm umas caixinhas que se você guarda o celular na entrada, você tem um desconto, inclusive, se eu não me engano, no valor da conta, né? Para incentivar para que haja mais interação entre eles. Sim. Assim, eu tenho certeza que todos nós, em algum momento, já fizemos parte desse grupo que está lá no celular, né?
Eu falo por mim que também já fiz parte desse grupo em alguns momentos. E acabo buscando sempre me policiar bastante quanto a isso, né? E às vezes, alguma colega, a gente pode. Tua colega não tá te dando muita atenção, você pode falar com carinho, com jeitinho, falar, Fulana, é alguma coisa importante? Vem cá, vamos conversar, depois tu dá uma olhadinha no teu celular, com a tua família, né? Uhum. A gente quer bater uma foto, a gente quer, ok, vamos bater a foto, mas depois vamos interagir, né? Cada um primeiro se policiar, porque nós todos, em algum momento, acabamos nos perdendo, né, no meio desse mundo muito tecnológico e de redes sociais, né? Mas às vezes também pontuar para o outro com carinho, com jeitinho, né? Ó, fulano, e aí? Vamos conversar, depois você dá uma olhadinha aí no teu celular, ou ó, é alguma coisa importante? Olha ali rapidinho, mas depois deixa ele de lado, vamos bater um papo, né? E É uma criar, questão então, de mais tempo esse também, né? hábito. Isso, é uma questão de jeitinho, né? E como eu sempre falo, de comunicar-se, né? De dialogar. Falar sobre. Vamos supor que você tá com uma amiga e aquilo te incomoda. É, isso aqui me incomoda, né? Vamos conversar. Eu tava com saudade de você, me conta mais. Ou com a tua família, né? Pai e mãe um pouco ausentes em relação a isso. Falar com eles, né? Falar, ó, isso aqui tá me incomodando, não tá confortável, eu queria que fosse diferente, queria que houvesse mais interação entre a gente, né? Sim. Acho E o bem que vale importante. também, Jennifer, eu acho que é uma autoavaliação. Às vezes a gente acha assim, o outro fica, o outro não dá bola pra gente, e a gente também tem que fazer uma autorreflexão e ver se o que que a gente está fazendo, o que que a gente pode melhorar, né? Porque às vezes a gente culpa o outro, a gente julga o outro não dá bola pra gente, e às vezes a gente está fazendo, Uhum. tá chegando e perguntando, como é que Tá foi o teu sendo dia, como ausente você também, falou, né? né? Isso Às mesmo. vezes a gente não faz o mínimo. Então, eu acho que o que Uhum. vale também é a gente refletir do nosso posicionamento, do nosso dia a dia também, né? Se está corrido, como você falou, não preciso ficar 5 horas com uma criança, mas se eu ficar 15 minutos e for bem, ficar, Um tempo de interagir realmente qualidade, com ela, né? ela não vai esquecer daqueles 15 minutos, né? Vai ser os melhores 15 minutos do dia dela. Isso. Tanto Então, é que essa se a gente for autorreflexão é pensar importante. nas nossas memórias afetivas, né? Se eu for falar das minhas memórias afetivas, são coisas simples, nunca foi coisa gigante, nunca foi um presente caro, nunca. Eu lembro, uma memória que eu tenho, por exemplo, de um momento fantástico que eu vivi com o meu pai, é quando eu morava com eles, obviamente ainda era criança, né? E a nossa rua era de barro, ainda não era asfaltada. E era uma época de muita chuva, muita chuva. E meu pai foi comigo tomar banho de chuva naquela lama, no meio da rua. Eu lembro até hoje, porque eu devia ter uns 6 anos, mais ou menos. A gente deve ter ficado brincando, talvez, lá na chuva, uns 15 minutos. Mas aquilo foi tão Né? incrível, foi tão fantástico. Eu tenho quase 30 anos, eu nunca vou esquecer disso. Eu não esqueço desse momento, desse tempo de qualidade que ele tirou para ficar comigo. Do dia em que meu pai tirou a rodinha da minha bicicleta. A minha bicicleta, eu lembro, eu tinha 5 para 6 anos também. E aí meu pai, eu tinha ganhado de Natal uma bicicleta roxa. Eu lembro da cor, lembro dela todinha. E ela tinha rodinhas. E do dia que meu pai tirou as rodinhas e ficou comigo do meu lado, né, me ajudando, me fazendo, né, me incentivando. E isso é incrível, é fantástico, a gente criar memórias para com os nossos filhos. E criar memórias também para com os nossos pais, porque os meus pais, por exemplo, hoje, eles às vezes falam para mim: Jennifer, você está um pouco ausente, a gente sente tua falta. O simples fato de eu tirar um momento, um domingo, para um almoço com eles, eu percebo o quanto aquilo é gostoso para eles também, sabe? Então, o que a gente tem de mais valioso para dar para alguém é o nosso tempo. E quando eu falo de tempo, eu não falo de 1.000 horas, eu falo de tempo de qualidade. Se eu passar 1 hora e meia com a minha família no almoço de domingo, aquilo vai ser uma memória gostosa para eles e eles vão se sentir acolhidos, né? Vão se sentir amados. Se eu passar meia hora com meu filho brincando de Lego aqui na sala, eles vão se sentir amados e vou acabar criando neles também uma memória afetiva. Uhum. Exatamente. Acho que é isso, né? A gente tem É, que demonstrar que a gente se importa, né?
que a gente Isso. gosta daquela pessoa e a gente também tem que fazer uma reflexão do nosso comportamento também. Que é isso, a gente às vezes falha um pouco, a gente culpa os outros e não se policia, né? A gente acaba cometendo essa falha É mais mesmo. fácil E aí é julgar o os que eu outros, sempre né? falo, né? É mais fácil, porque eu não preciso olhar para dentro, né? Para minha dor, né? Mas o que eu sempre digo é que eu não tenho o poder de mudar o outro, né? Nós não temos esse poder, porque às vezes os pacientes eles chegam e falam: porque meu marido isso e aquilo. Meu chefe isso e aquilo. Aí eu digo: mas não é teu marido que está aqui na minha frente. Não é teu chefe que está aqui na minha frente. Eu não vou poder mudar eles. Sim. O que a gente pode fazer é, a partir da minha mudança, vai refletir na mudança e no comportamento do outro, né? Então é importante que a gente consiga se observar, uma autocrítica construtiva, claro, né? Estarmos atentos que também somos humanos e às vezes estamos falhando e precisamos dar mais atenção às nossas relações, né? Uhum. É isso aí. Nosso tempo aqui tá acabando, Jennifer. Ah, A tá gente bom. tava comendo e agora ali, ó, tá quase acabando o tempo, né? Só pra Meu fazer. Deus. Hã? Não, Passa pode falar. rápido, né? Eu só Passou, queria que passou bem fizesse assim, rápido. um breve resumo assim do que foi falado sobre essa questão do abandono, as dicas, assim, resumidamente, o que que a gente falou, pra gente estar encerrando daí, né? Uhum, então tá. Então a gente falou sobre a questão de abandono, que muitas vezes a gente tem a ideia, vamos voltar, por exemplo, do lar de idosos, né? De que eles são abandonados, quando na verdade eles são abandonados dentro do próprio lar, porque eu não dou e não entrego um tempo de qualidade com eles, né? E em contrapartida, muitas vezes eles podem estar num lar para idosos, tendo toda a assistência necessária, com uma equipe multidisciplinar interagindo entre eles, né, com pessoas da mesma idade, com os mesmos pensamentos, e se sentindo ainda mais felizes do que às vezes em casa, quando os filhos não têm muito tempo, os netos também não podem, né, pela vida corrida, enfim. E aí tem a questão do abandono que vai além disso, que é filhos que estão dentro de casa, eu brinco que é, são órfãos de pais vivos, né? É, Porque os pais não estão presentes, né? Então, quando eu não entrego o meu tempo para com o meu filho, ou porque a minha vida é muito corrida e acabo não tirando um tempo de qualidade. E isso reflete, na verdade, em todas as relações, desde um relacionamento de casal também, como a gente falou, e a busca é necessária, importante, fundamental que a gente observe, né, se nós estamos entregando, né, o nosso tempo com qualidade, né? Se para que a gente também possa em algum momento exigir do outro esse tempo com qualidade, né? Acho que resumidamente era isso. é. E assim, e buscar ajuda quando vê que a coisa não tá funcionando, que tá difícil, que não tá conseguindo adequar ao seu dia a dia, eu acho que essa ajuda psicológica é bem importante, né, Jennifer? Sim, é fundamental, até porque muitas vezes, como a gente falou, nós não sabemos como expressar o que estamos sentindo. A gente não sabe, né? Nós temos uma falha muito grande na comunicação, muitas vezes. A gente não consegue expressar sobre o como eu estou me sentindo e o segredo está em como verbalizar as coisas, né? Um jeitinho para falar, um jeitinho para me expressar, né? Sim, então isso é bem importante. Então é isso. Acho que as minhas Então é coisas já isso. foi bem legal conversar com você. Acho que é um tema que é Ah, bastante interessante. É um tema que eu sempre achei que a gente tem que conversar e devemos conversar mais, né? sim, Porque aham, quando eu falo sobre no lar onde eu trabalho, as pessoas já sabem aquela, ai, coitadinhos, estão abandonados e não é bem assim, né? Então eu acho uhum, que, como a gente falou, às vezes a gente está abandonado dentro da própria casa. Então eu acho que é um tema bem uhum, interessante que a gente tem que abordar e falar mais, né? As pessoas têm que é. tirar um pouquinho essa Desmistificar essas sensação ideias, de que né? tá todo mundo abandonado, né? E que não é Aham. bem assim.
E procurar ajuda quando vê que não está dando certo, que em casa o filho está irritado, o adolescente, o rendimento escolar, as coisas em casa não está dando certo, Uma procurar criança ajuda pequena o com quanto, birra, né? né? Eu Uhum. acho que isso é importante. Às vezes a pessoa vai levando, vai levando, vai levando, e quando vê, o casal se separa, né? É briga em Uhum. família, né? Aí Uhum. Porque realmente não é muito observou os estresse, sinais, né? né? Então, assim, não precisamos chegar nesse ponto. Eu acho que a gente tem que procurar ajuda o quanto antes, né? Psicologia Uhum. tá aí para isso, né? Então, então Verdade. assim, uma coisa que é importante também falar, assim, né, que psicologia é para todo mundo, né? Às vezes as pessoas pensam, ah, só porque eu tenho problema eu Sim. vou lá, né? A gente pode É, evitar até problemas com isso, né? isso mesmo. Eu costumo dizer que existe ainda, né, aquele tabu, aquela ideia muito fixa de que psicologia é procurar um psicólogo ou você está ficando louco, ou você está com um problema muito grande que é quase impossível de ser solucionado. Quando, na verdade, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por algumas dúvidas, medos, anseios, ou situações que a gente não está conseguindo lidar, né? E tá tudo bem também, né? Buscar esse apoio não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário. Para mim, sinônimo de muita força, né? A pessoa ela quer um autoconhecimento, ela quer melhorar, ela quer ter qualidade de vida. E assim como a gente vai ao médico fazer check-up anualmente, não faz sentido a gente não cuidar da nossa mente, né? Que é tão valiosa quanto o nosso corpo, né? Nossa saúde física. É verdade. É isso aí. Então tá bom. Uhum. Muito obrigada, né, Então tá bom, Jennifer? Mari, Vamos muito obrigada, né, conversar mais pelo vezes. convite. Então tá. Um beijo É e legal. obrigada por quem acompanhou a gente aí, né? Então tá bom. Obrigada, né? Agradeço a tua Obrigada. participação. Beijo. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.